Congresso Nacional, só de ouvir falar, já parece um lugar super complexo, né? Distante do nosso dia a dia. Mas o que pouco a gente sabe é que o livro de regras deles, o Regimento da Câmara dos Deputados, esconde ferramentas muito poderosas para qualquer pessoa participar. Então, bora mergulhar nisso e desvendar como a democracia funciona na prática, direto da fonte. Pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. O regimento da Câmara não só permite, como ele detalha o caminho das pedras para que qualquer cidadão ou cidadã possa dar o pontapé inicial na criação de uma nova lei. É, sem dúvida, uma das formas mais diretas de participação que a nossa democracia oferece. A gente vai tratar esse documento que parece tão denso e jurídico como ele realmente deveria ser visto, um manual prático. Ele mostra pra gente as engrenagens da máquina de fazer leis e, o mais importante, aponta exatamente onde cada pessoa pode encaixar suas próprias ideias e preocupações para que elas sejam levadas a sério. Tá, mas na prática, como é que a sociedade civil pode se engajar? O regimento cria canais bem claros para isso. Vamos começar olhando as principais ferramentas que estão disponíveis para quem está fora do plenário, mas quer e pode influenciar o que acontece lá dentro. Olha só, esse aqui é o nosso mapa. O artigo 252 nos dá a iniciativa popular, que é basicamente o poder de criar leis. Já os artigos 253 e 254 abrem as portas para a gente enviar petições e sugestões. E, por fim, o artigo 255 cria um espaço para o debate direto, as audiências públicas. Cada uma dessas ferramentas tem uma função bem específica e muito poderosa. E o legal é ver como isso funciona no dia a dia. Não precisa ser uma ideia genial para uma lei toda nova. Sabe aquela reclamação sobre um serviço público ou uma sugestão para melhorar algo que já existe? Isso pode ser enviado e o sistema tem um caminho para analisar. A Comissão de Legislação Participativa age como uma ponte, sabe? Ela pega as boas sugestões e pode transformar elas em projetos de lei de verdade. Pensa numa audiência pública como uma grande sala de aula para os deputados. De acordo com o artigo 255, quando um assunto é muito complexo ou polêmico, as comissões podem chamar especialistas, autoridades e a sociedade civil para ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. É um mecanismo importantíssimo para qualificar o debate, trazendo conhecimento técnico e experiência da vida real para dentro do Congresso. E aqui tem um detalhe que, olha, é o puro suco da democracia. O artigo 256 não deixa que a audiência pública seja um evento de uma nota só. Se existe debate, se existem lados opostos, a comissão é obrigada a ouvir as diferentes correntes de opinião. Isso garante que a decisão final seja muito mais informada e equilibrada. Agora sim, vamos para a ferramenta de maior impacto de todas, a iniciativa popular. É aqui que o jogo vira. A pessoa deixa de ser só espectadora e passa a ser autora de uma lei. E o regimento nos dá um guia bem detalhado de como fazer isso acontecer. O processo, como está lá no artigo 252, é bem rigoroso, mas é claro. Primeiro, a ideia tem que ser focada, um assunto por vez. Depois, vem o grande desafio de coletar as assinaturas, que precisam ser super bem organizadas. Uma vez que o projeto é protocolado, ele ganha vida própria lá no Congresso. E o mais incrível de tudo, os próprios cidadãos, representados por alguém, têm o direito de ir até a comissão e defender sua proposta por 20 minutos. Anota aí o primeiro número mágico. Para uma iniciativa popular ir para frente, ela precisa do apoio de, no mínimo, 1% de todo o eleitorado do Brasil. É um número e tanto, o que garante que a proposta realmente tem uma relevância em escala nacional. O segundo requisito é sobre a distribuição geográfica. Não adianta nada coletar todas as assinaturas num lugar só. Elas precisam estar espalhadas por pelo menos 5 estados diferentes da federação. Isso mostra que o apoio à ideia não é só local, ele tem um alcance regional. E, para fechar a conta, o último detalhe numérico, dentro de cada um desses 5 estados, é preciso ter assinatura de no mínimo 0,3% dos eleitores de lá. Juntos, esses 3 números são a chave que valida uma proposta popular e a coloca para tramitar. E agora vem o pulo do gato, um ponto fundamental. O sistema foi desenhado para ajudar, não para ser uma barreira. Essa citação do artigo 252 é a prova disso. O Congresso sabe que as pessoas comuns não são advogadas ou especialistas em leis. Por isso, a Comissão de Constituição e Justiça tem o dever de corrigir pequenos erros formais para que o mais importante, a essência da proposta, possa ser debatida. Ok, agora vamos virar a página. A gente já viu como o cidadão pode participar de fora para dentro. Mas e as regras internas? Como é que a Câmara dos Deputados mantém a ordem, a disciplina e a segurança no seu próprio ambiente de trabalho? Esse aqui é um dos procedimentos mais sérios de todo o regimento.
O artigo 251 estabelece um rito bem rápido e claro para quando um deputado é preso em flagrante. Repara nos pesos e contrapesos. A comissão analisa, mas a decisão final é do plenário, por voto secreto da maioria. Isso mostra que a responsabilidade final é coletiva. A existência de uma polícia própria, como diz lá no artigo 270, não é um luxo de jeito nenhum. É uma necessidade para garantir a separação dos poderes. Ter sua própria segurança garante que o legislativo não dependa de outro poder para se proteger e assim ele pode legislar com autonomia, sem pressões externas. Pois é, a Casa do Povo tem regras para os seus visitantes. Os artigos 271 a 273 são bem claros. Todo mundo é bem-vindo para assistir aos debates, desde que se comporte com respeito e não represente nenhum risco. A proibição de armas é total e qualquer perturbação da ordem dá em remoção imediata. Simples assim. Por trás de cada votação, de cada discurso que a gente vê na TV, existe uma estrutura administrativa gigante. Vamos dar uma espiada rápida em como essa máquina funciona para dar todo o suporte ao trabalho dos parlamentares. De acordo com os artigos 262 e 265, a Câmara funciona como uma grande empresa. Ela tem autonomia para gerenciar seu próprio dinheiro, mas também tem o dever de prestar contas ao TCU. E o mais importante aqui é o princípio do concurso público, que busca ter um corpo de funcionários técnicos, profissionais e estáveis, que não mudam a cada troca de governo. Esse aqui talvez seja um dos órgãos mais importantes e menos conhecidos da Câmara. A consultoria legislativa, prevista nos artigos 275 e 278, é tipo o cérebro técnico da casa. Os consultores são servidores de carreira, especialistas em áreas como direito, economia, saúde. Eles fornecem pareceres técnicos imparciais para ajudar os deputados a tomarem decisões mais bem informadas. E por que isso é tão importante? Porque garante que as leis não sejam feitas só com base em convicções políticas, mas também com base em dados, em análises, em conhecimento técnico sólido. Isso eleva e muito a qualidade da legislação e ajuda a prever o impacto que as novas leis vão ter na vida de todo mundo. No fim das contas, depois de olhar tudo isso, fica claro que o regimento interno é muito mais do que um monte de regras burocráticas. Ele é, na verdade, um convite à ação. Ele tem as chaves que permitem a qualquer pessoa abrir as portas do Congresso e participar de verdade na construção das leis do país. E é essa pergunta que fica no ar: saber que existem canais para petições, para audiências públicas e até mesmo para criar uma lei do zero, isso muda a nossa perspectiva, né? O conhecimento dessas regras transforma aquela indignação passiva em potencial de ação. A questão deixa de ser se é possível participar e passa a ser como cada um pode usar essas ferramentas para fazer a diferença.